pedir a licença, um minutinho, doutor Rodrigo, para registrar a presença do vereador Luiz Rossilo, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado pela presença. Muito boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Muito boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer o convite que me foi feito na pessoa do Dr. Renato de Preto, coordenador regional do Núcleo de Campinas da Escola Paulista. Quero agradecer à Fundação José Pedro de Oliveira por proporcionar esse evento. Agradeço a minha amiga também, que foi a causadora que proporcionou a minha presença aqui hoje. Temos encontrado em várias ocasiões discutindo questões ambientais. Defendemos muitas bandeiras bastante semelhantes, por exemplo, a criação das varas específicas em meio ambiente. Quero agradecer aos senhores e às senhoras, doutores e doutoras, pela presença. Muito obrigado, que uma sexta-feira esse horário não é fácil, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Tem alguns amigos aqui. Encontrei a Bela, que trabalha aqui neste fórum. Faz uns 15 anos que eu não havia. Isso porque eu sou de Campinas, fui estagiário do Richard por 2 anos na 4ª Vara Civil, e depois acabei me mudando de Campinas, estudando fora, enfim. Então é uma alegria maior ainda de estar aqui hoje, neste evento com os senhores, e para tratar de uma questão que eu sou absolutamente apaixonado. Faz basicamente 19 anos que eu trabalho com o meio ambiente, e é uma matéria apaixonante. Agora, a dificuldade grande de transmitir é porque ela é absolutamente gigantesca, né? Nesses anos de discussão sobre as questões ambientais, vem nos mostrando e vem apresentando que, por exemplo, aqui entre os senhores, tenho certeza que nós temos pessoas da área do direito e pessoas que não são da área do direito. Então, o grande desafio de quem trata e quem se propõe a tratar de questões ambientais é tentar traduzir e trazer questões complicadíssimas, como que é a parte que ficou para nós aqui, que é basicamente sobre execução de termos também de conduta, e fazer com que todos tenham um mínimo de entendimento e percepção do que se trata, do que vem a ser essa matéria, esse tema, que no meu modo de ver é o ponto mais importante da efetividade da tutela ambiental. Digo, o termo de ajustamento de conduta, esse instrumento que muito bem a doutora Fernanda nos conceituou, ele hoje é, sem dúvida nenhuma, o maior instrumento de eficácia de tutela ao meio ambiente. É o maior instrumento, é o veículo pelo qual hoje caminha em primeiro lugar para conseguir atingir os objetivos e do comando constitucional do artigo 225, que diz que o meio ambiente deve ser equilibrado, é um bem comum de todos e deve ser preservado para as presentes e futuras gerações. E nesse compasso, eu não tenho dúvida nenhuma, e volto a repetir, que o TAC, como assim ficou conhecido, é um instrumento que viabiliza esse conceito constitucional, na exata medida em que ele é um veículo, ele é um instrumento de tutela, como já disse, mais célere. O grande benefício e o pulo do gato do TAC foi exatamente conseguir solucionar questões absolutamente complexas. Nós estamos falando de mineração, nós estamos falando de água, nós estamos falando de terra, de ar, de floresta, enfim, temas complicadíssimos, sem a necessidade da judicialização do caso. Esse é o ponto principal desse instrumento, que veio lá com o ECA, enfim, veio através da modernidade desse microsistema dos direitos difusos e coletivos, e hoje está à nossa disposição. Muito bem. E eu também prometo que eu vou ser bastante breve, porque eu trago comigo uma lição que eu aprendi com um professor da faculdade, que diz o seguinte: aquele que está com o microfone tem que ter 2 cuidados. Tem que falar pouco, por causa de 2 questões. Primeiro, para não cansar aqueles que estão ali ouvindo. E em segundo, para o final da fala, não ser ovacionado, mas ovacionado no sentido literal da palavra, com ovos. Então eu prometo aos senhores que eu serei bastante breve. Mas, acompanhando as lições de Aristóteles, a minha fala vai ter começo, meio e fim. E no final eu vou deixar aqui umas 4 ou 5 situações para discussão, se possível e se houver tempo ainda, entre nós. E uma das questões a doutora Fernanda já adiantou, que seria o conflito do tempo, enfim, a questão do Código Florestal e os TACs assinados anos depois. Enfim, essa era uma das questões, mas nós temos outras para discutir. Voltando ao que eu me propus a dizer, muito bem. Sabendo
dessa necessidade, a sociedade começa a perceber, como já foi dito aqui hoje, da necessidade de tutela e salvaguarda do meio ambiente. E aí, em função disso, como nós precisamos dessa nossa casa, a legislação vem sendo criada e aprimorada. Em 1985 vem a Lei da Ação Civil Pública, até então nós só tínhamos ação popular, vem a ação civil que democratiza a tutela desses direitos difusos e coletivos do qual se insere, não menosprezando os demais, mas a questão bastante importante que é a do meio ambiente. Por que eu digo democratiza? Porque vem esse veículo, vem esse instrumento jurídico e fornece a uma série, a um número de colegitimados a ir buscar solução no judiciário. Mas, professor, o senhor acabou de dizer que o interessante é o TAC, que não precisa judicializar a questão? Pois é. Eu também disse agora que as questões a legislação vai se aprimorando, as necessidades vão surgindo e a legislação vem sendo criada. O direito está sempre um passo atrás da sociedade, é óbvio. Vem o fato social e a lei vem em regulamento. Isso é natural desde que o mundo é mundo. Né? Muito bem. Em 85 vem a Lei da Ação Civil Pública e em 90 vem o Código de Defesa do Consumidor e acrescenta na Lei da Ação Civil Pública o parágrafo 5º do artigo 6º a possibilidade de se fazer transações. Portanto, retira do judiciário e traz para as questões afora do judiciário a possibilidade de se tutelar de uma forma mais rápida, mais séria. Então, com essa pequena introdução, eu digo e comprovo aos senhores e ponho a minha posição que, sem dúvida nenhuma, eu vejo o TAC como um instrumento e como um caminho dos melhores a serem perseguidos. Muito bem. Mas, nem tudo é bom, como também nem tudo é ruim. O TAC é excelente para a sociedade, para a consecução dos objetivos da política nacional, do meio ambiente, da Constituição, enfim, da tutela, da salvaguarda do meio ambiente, e também é bom para aquele que em algum momento do seu dia a dia, em algum momento da sua atividade, andou fora da linha. E o TAC vem e faz com que essa pessoa tenha a possibilidade de voltar a andar na linha. Então, é um instrumento que beneficia a todos. Entretanto, por vezes, ele é descumprido. Mas o descumprimento e o inadimplemento desses TACs, ele, por sorte, é uma parcela bastante pequena. Eu até ontem liguei aos 48 do segundo tempo com o nosso amigo do Ministério Público, o Adriano. O Adriano, pelo amor de Deus, me salva, me dá uma estatística do MP Paulista, que eu só estou com uma estatística um pouco mais antiga. O Adriano foi meu aluno lá na PUC, é uma pessoa excelente, agora eu vou tentar. E não, mas coitado, foi difícil, foi bastante difícil. Enfim, esse dado que eu vou dar para os senhores agora, eu trago, que não é absolutamente recente. Tem alguns dados do Ministério Público Federal, alguns do Ministério Público de São Paulo, que eu peguei num estudo feito pelo Planeta Verde e no livro da professora Geisa Rodrigues, que é uma referência, assim como do Acauí, como dito pela doutora Fernanda. Mas, o que está falando? Descumprimento. Cerca de apenas 5% dos TACs firmados são descumpridos.